Ei, minha irmã e meu irmão, escute o que eu vou te dizer. A palavra do Senhor vai falar a respeito de um homem. E esse homem tem um nome. E o nome desse homem é João Batista. Ele que anunciou o caminho de Cristo. Aquele que ter preparado o caminho de Cristo. Aquele que conduziu as pessoas para ser batizado no Rio Jordão. Aquele que apontou quando ter batizado o Senhor Jesus Cristo, dizendo: aí está o Cordeiro de Deus. Aquele que também disse: aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar a sandália. Eu não sou digno de tirar a sandália dos seus pés. Você vê que ele exalta o Senhor Jesus Cristo. Ele leva o nome de Jesus a ser glorificado nas pregações dele. Ele fala muito bem do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a resposta de Jesus para esse profeta, para esse homem do Senhor, para esse mensageiro? Antes de eu falar para você, eu quero dizer uma coisa para você, que muitas pessoas vai até querer te menosprezar, diminuir, vai querer te rotular como se fosse um Zé Ninguém, como se fosse um nada, ou talvez até pior das palavras, dizer: não passa de um lixo, não passa de um lixo. Mas eu quero dizer uma coisa para você novamente, não toma isso para si, não toma isso para si. Deixa para lá o que aquela pessoa te disse, esquece, porque uma coisa eu aprendi, o que Jesus ensinou quando estava na cruz do Calvário. Enquanto tinha pessoas criticando do sofrimento dele, da dor, daquela situação, foi o que ele disse: Pai, perdoa aqueles que não sabem o que está fazendo. Aquelas pessoas que estavam criticando de Jesus não conheciam Jesus. Só viu Jesus em forma física. Só via o Senhor Jesus Cristo de forma humana. Aquilo que os seus olhos fazia eles enxergar, ou talvez ver. Só que ele não tinha a visão espiritual para saber quem era aquele que estava ali na cruz, crucificado. Então, como eles não sabiam que ali era o seu Senhor, que ali era o seu Salvador, que ali era o Cordeiro de Deus, aquele que os profetas tinham falado, então Jesus falou: Pai, perdoa aqueles que não sabem o que está fazendo. Eles não sabem. Ele não sabe quem ele está acusando, quem ele está blasfemando, quem ele está criticando. E às vezes nós temos que fazer o mesmo, assim como o Senhor Jesus fez. Perdoar aqueles que não sabem o que está fazendo, ou perdoar aqueles que não sabem o que está falando. Sabe? Perdoar. E deixa que Jesus fale a respeito de você.
melhor ainda, é alguém grande, é alguém poderoso, dizer a respeito de você. É o Senhor Jesus Cristo. Não precisa alguém se apresentar para falar a respeito de você. Jesus vai se apresentar e falar a respeito de você. Sabe que pessoas falavam mal de João Batista, dizendo que João Batista era fora do normal. Era fora do normal, porque ele não comia a comida que os outros comiam. Ele não se associava como os outros se associavam. Ele era uma pessoa que ficava ali no deserto pregando o evangelho do Senhor, preparando o caminho do Senhor. E a alimentação dele era mel silvestre e gafanhoto. Então era uma comida diferente das comidas que as pessoas comiam. Então, por causa disso, pessoas criticavam dele. Só que também aquelas pessoas que criticavam a vida que João Batista tinha, não sabia do propósito daquele homem. Não sabia do propósito. Não sabia, né, da vida dele aqui na terra. Ou da passagem dele aqui na terra. Do compromisso dele aqui na terra. Então, tem várias pessoas que vai nos criticar, vai falar mal, vai querer apontar, vai querer rotular que nós não somos nada, que nós somos uns lixo, que nós não prestamos. Ei, não liga para essas pessoas. Não liga. Olha o que Jesus disse a respeito de João Batista. Enquanto João Batista estava exaltando Jesus, antes de ter um encontro com Jesus, falando que eu não sou digno de desatar a sandália dele, ou de tirar a sandália dos pés dele, que o Senhor crescesse e que ele diminuísse. João Batista exaltou muito Jesus. E isso é muito importante, que você só exalta apenas só um. Exalta Jesus, sabe? Exalta Jesus. Exalta aquele que quer o seu bem. Porque João Batista, ele exaltava o Senhor dele. João Batista, ele exaltava o Salvador dele. João Batista, ele sabia quem estava vindo, quem ele estava anunciando. João Batista, ele sabia quem ele estava anunciando, quem estava vindo. Ele sabia. Então, por isso que ele exaltou o Senhor Jesus Cristo. E quando João Batista, ele morreu, ele perdeu a sua vida. Com mais lá na frente, Jesus veio falar a respeito dele. Jesus veio trazer a memória, a lembrança de João Batista às pessoas. Entendeu? Não precisa você ficar esperando alguém falar de você, não. Na hora certa, Jesus vai fazer pessoas te lembrar. Fazer pessoas, na verdade, lembrar de você. Então, olha o que Jesus fala para as pessoas que estavam ouvindo ele. Olha o que ele diz aqui. Lucas capítulo 7, versículo... Louvado seja Deus. Versículo 28. E eu vos digo, em que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta em que João Batista. Olha para você ver. Havia muitos profetas, gente. Muitos profetas que já ter passado ali em Jerusalém. Ter passado ali naquela terra. E nesse momento Jesus começa a enaltecer, exaltar, engrandecer o profeta João Batista, dizendo que não há maior do que ele.
Não há maior do que Ele. Mas, olha o que Jesus fala, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Você vê. Para você ver, talvez aquela pessoa, preste muita atenção, talvez aquela pessoa que está falando de você, ela não existe no mundo espiritual. Os olhos de Deus não dá para ela. Talvez aquela pessoa que fica rotulando você como Zé Ninguém, como nada, como lixo, uma pessoa que não presta. Talvez para Deus ela não existe. Para Deus ela não existe. Ela está aqui nesse mundo. Talvez ela carregue o nome de que está viva, mas está morta. Ou está morto. Não existe. Mas você que serve a Deus de coração é uma pessoa fiel a Deus, humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que procura andar corretamente, uma pessoa que faz o bem, que deseja o bem e tudo mais. Aquela pessoa que adora o Senhor, que derrama suas lágrimas na hora da oração. Aquela pessoa que adora o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Tu é grande. Para Deus aqui na terra tu é grande. Tu é grande. E por isso que diante de qualquer pessoa que critica você, você não deve se diminuir. Não deve falar, coitadinha de mim, coitadinho de mim. É, bem que a pessoa está falando, eu sou isso mesmo, eu não sou nada. Eu não presto, eu sou um lixo. Eu sou um Zé Ninguém. Não fala isso não, não fala isso não. Não se vê assim, minha irmã, meu irmão. Não se vê assim. Porque isso entristece o coração de Deus. Porque Deus te vê grande. As pessoas podem te ver como nada, mas Deus te vê grande. Muitos diziam mal até do profeta João Batista pelo modo dele viver. Como ele vivia, o comportamento dele, o lugar onde ele ficava, o que ele comia. Mas mesmo assim, Deus via ele grande. Mesmo ele vivendo daquela forma, Deus via ele grande, porque ele era um grande mensageiro. E simplesmente você que tem um chamado de Deus. Simplesmente você que é uma pessoa de Deus, que é uma filha de Deus, você é grande, sabe? Só de você ser chamado filha de Deus, isso aí, isso é grande demais. Só esse nome é grande demais. Você ser chamado filha de Deus, filho de Deus, serva de Deus, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, isso já é grande demais. Mas vai ter pessoas que não vai aceitar esse nome na sua vida. Não vai te aceitar como serva de Deus. Não vai te aceitar como servo de Deus. Lembra da história lá, daquela passagem quando Jesus estava lá no deserto? Foi o que Satanás disse para o Senhor Jesus? Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus falou, nem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para você ver, Jesus não fez nada para mostrar que ele era filho ou não. Porque para Satanás, Jesus só seria filho de Deus se transformasse aquela pedra em pão. Mas Jesus sabia que ou ele transformando ou não transformando, ele era o filho de Deus. Não precisa você mostrar para ninguém. Você é grande. Amém? Toma posse dessa palavra. Você é grande. Deus abençoe. Tá bom? Se você quiser compartilhar para ajudar os irmãos aí, que muitas das vezes são feridos por causa das palavras de humilhação, são pisados, então compartilha, tá bom? Que Deus abençoe. Se você conseguir compartilhar para 10 pessoas, para 20, o quanto você quiser, vai ajudar o bastante. Deus abençoe.